Meus irmãos, minhas irmãs, muito boa noite a todos. Boa noite, Neusélia. Boa noite, Rita. Boa noite a todos. Vamos mais uma vez com o nosso estudo do Evangelho de Mateus, nossa leitura inicial. Eu esqueci de que livro que eu tirei, acho que é do Vinha de Luz. Não anotei aqui, mas acho que é Vinha de Luz. Capítulo 151, ressuscitará. E disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Há muitos séculos, as escolas religiosas do cristianismo revestiram o fenômeno da morte de paisagens deprimentes. Padres que assumem atitudes hieráticas, ministros que comentam as flagelações do inferno, catafalcos negros e panos de luto. Que poderia criar tudo isso, senão o pavor instintivo e o constrangimento obrigatório? Ninguém nega o sofrimento da separação. Espírito algum se furtará ao plantio da saudade no jardim interior. O próprio Cristo emocionou-se junto ao sepulcro de Lázaro. Entretanto, a comoção do celeste amigo edificava-se na esperança, acordando a fé viva nos companheiros que o ouviam. A promessa dele ao carinho fraternal de Marta é bastante significativa. Teu irmão há de ressuscitar, asseverou o mestre. Daí a instantes, Lázaro era restituído à experiência terrestre, surpreendendo os observadores do inesperado acontecimento. Gesto que se transformou em vigoroso símbolo. Sabemos hoje que o Senhor nos reergue em toda parte, nas esferas variadas da vida. Há ressurreição vitoriosa e sublime nas zonas carnais e nos círculos diferentes que se dilatam ao infinito. O espírito mais ensombrado, no sepulcro do mal, e o coração mais duro, são arrancados das trevas psíquicas para a luz da vida eterna. O Senhor não se sensibilizou tão somente por Lázaro. Amigo divino, a sua mão carinhosa se estende a todos nós. Reponhamos a morte em seu lugar de processo renovador e enchei-vos de confiança no futuro, multiplicando as sementeiras de afeições e serviços santificantes. Quando perderdes temporariamente a companhia direta de um ente amado, recordai as palavras do Cristo, aquela reduzida família de Betânia, e a miniatura da imensa família da humanidade. É para combinar nossa prece, a iniciar uma prece, uma oração a Lázaro. Deus, nosso Pai, Jesus é a ressurreição e a vida. Para os que têm fé, a morte é apenas uma despedida, uma preparação para um novo encontro, para a vida em plenitude. Quando todas as esperanças se achavam perdidas, Jesus devolveu a Lázaro, seu amigo, a vida, libertando-o de todas as amarras da morte. Senhor, fazei-nos compreender o grande mistério da vossa paixão, morte e ressurreição. Em vós temos a certeza da ressurreição. Por isso, libertai-nos de todo o medo e dos temores vãos, que diminuem a nossa vida e não nos deixam viver em plenitude. Que hoje possamos ouvir, no nosso íntimo, as palavras de ordem de vosso Filho Jesus. Lázaro, levanta-te e caminha. Anta, você está vivo ou está morto? Essa que é a pergunta de hoje, né? Hoje deixa eu pegar. Né? Então é isso, né? Nós vamos estudar mais uma vez o estudo minucioso do Evangelho, à luz da doutrina espírita, que é o Miudinho, realizado pelo Centro Espírita Francisco de Assis, e baseado no estudo Miudinho de Uberaba, do Aloysio Elias. A gente vai estudar hoje o versículo 41, do capítulo 12, de Evangelho de Mateus, né? Então, nessa passagem, Jesus vai dialogar, ele está dialogando, né, com um grupo de fariseus, que vai fazer uma provocação, tenta tirar Jesus do sério, tenta ver se ele fica nervoso, mas é lógico que eles não conseguem. E mas também Jesus também não ia ficar indiferente. Então, ele dá uma resposta, mas não no sentido de criar uma polêmica, mas de educar, de orientar os fariseus. E não só os fariseus, mas todos aqueles, né, que viessem depois. Então, Jesus só que ele tinha uma resposta de alto nível, de espiritualidade profunda. E isso fazia com que eles refletissem. E fazem a gente refletir até hoje, né? Todo mundo que vai vendo e vai estudando essas passagens, né? Vai nos levando à reflexão. E a maioria dos tradutores coloca essa passagem com o título do Sinal de Jonas, porque Jesus vai recorrer à história
daquela novela, né, que eles conheciam do Velho Testamento. Eu me lembrei, quando ele fala isso, do método de Pestalozzi, né? Pestalozzi, ele parava assim, proceder do conhecido para o desconhecido. Quer dizer, Jesus fala para eles de uma coisa que eles conhecem, que é o Velho Testamento, né? A história do livro de Jonas. E Pestalozzi também fazia isso, do particular para o geral, do concreto para o abstrato, e do mais simples para o mais complicado. É o método de ensino, né, do Pestalozzi. E aí ele vai mencionar, então, aquela novela literária do Velho Testamento, conhecida como Livro de Jonas, e vai tocar numa questão profunda, que é a questão da conversão. E aí ele diz, quando a gente fala de Madalena, de Paulo, de Levi, né, que Levi estava lá na coletoria, Jesus passa e chama, e ele simplesmente abandona tudo e vai. É o momento da conversão. Então, todos eles eram convertidos, né? Zaqueu, por exemplo. Então, em várias ocasiões, é recorrente no Evangelho essa questão das conversões. Então, o livro de Jonas é também sobre conversão. Nos estudos anteriores, a gente falou mais do ponto de vista das dificuldades de Jonas e da obediência, que Jonas tinha essa dificuldade de obedecer à ordem divina e estender a mão, né, para quem estava caído, para quem estava com problemas. O medo dele, né, e a desobediência. Hoje nós vamos falar o contrário, nós vamos olhar pelo ponto de vista de Nínive, aquela que Jonas se negou, a princípio, né, a visitar e levar a palavra de Deus. E quando a gente fala de Nínive, a gente vai falar da conversão. E ele explica, então, o que é a conversão. Conversão é um termo da astrofísica ou da teologia, que é usado muito na teologia, mas é mais da astronomia. Quando as pessoas vão estudar astronomia, quando um astro, né, um corpo celeste, está indo numa direção e ele faz a volta, né, aquele como o giro de 180 graus que a gente fala, né, e vai em outra direção, é esse movimento que é considerado como conversão. E no caso do texto bíblico, isso se estende, né, a todas as pessoas que foram escolhidas por Jesus. Por quê? Porque com a mesma força que eles estavam, Paulo, por exemplo, com a mesma força que ele perseguiu Jesus, ele usou essa mesma força, essa mesma determinação depois para perseguir, ou também a mesma força que ele usava para seguir as leis de Moisés, né, as leis mosaicas, ele também vai seguir o Cristo na mesma proporção. Que é onde vai falar daquela frase de Estevão para Abigail, né? Irmã, não guarda a amarga de Paulo, porque Jesus tem grandes esperanças nele. Ou quando Paulo, ele fala, quando Paulo servir a Jesus com a mesma força, entusiasmo e disciplina com quem tem servido a lei de Moisés, ele será maior do que todos nós. Né? Então, e a gente vê isso mesmo, né? Muitas pessoas, às vezes, você vê a transformação da pessoa, quando ela é muito determinada em alguma coisa, quando ela descobre aquilo, a força dela é a mesma, né? Eu acho interessante isso, assim, você pode presenciar isso em muitos casos, né? Porque o que acontece é só um redirecionamento, né, que a pessoa está dando a força. Né? Eu lembrei o Dr. Ricardo Vardil, ele tem uns episódios que chama Pedagogia da Virtude. E no episódio número 2, ela é lá no Espiritismo TV. É muito legal ele, eu gosto muito dele, o jeito dele falar, ele simplório, assim, bem assim, mineirão mesmo. Então, nesse episódio, tem o segundo episódio, chama O que é Educar. E aí ele vai falar do pensador francês Jean-Jacques Rousseau, que era influenciado por Pestalozzi e que também que influenciou Kardec. Então, ele fala que educar é conhecer a criança, favorecer que ela se conheça e assim seja capaz de governar a si própria. Então, ele fala que Deus não é um Deus de culpa e nem de erro, mas de existência, de talento, de dom. O que ele fala interessante é o seguinte, que qual que é a tarefa do educador? É descobrir qual é o talento. No caso do pai, dos filhos também, do professor, né? Então, ele fala que quando nós adoecemos é porque alguma qualidade nossa adoeceu. Então, ele vai falar, por exemplo, às vezes, a criança,
Se você tem um olhar, você tem que buscar a beleza, o talento daquilo. E o talento mal baratado, anteriormente, no livro Lei de Amor, fala assim, o talento mal baratado anteriormente, passada a fase de consciência e reajuste, nós voltamos com o mesmo talento para dar ao mundo que nós não demos. E o Ricardo, ele fala interessante, que às vezes o que você vê de defeito é o talento, só que ele está mal direcionado, ou mal dimensionado. Então, ele conta, como que reconhece o talento? Ele conta o caso de 5 filhos dele, tem 5 filhos. Um deles, ele fala assim, que ele era bravo, sério, sisudo, que mandava ele tomar banho, ele não queria, ou então ele falava assim, ia de roupa e tudo. Aí eu falo, mas você mandou tomar banho? Estou tomando banho. Então, ele era muito contestador, né? Então, aqui que deu muito trabalho, brigava com os professores, era contestador. Aí, o que ele virou? Virou um ativista político, lutando por causas nobres, e hoje ele detém excluídos. O outro filho era aquele avoado, que não queria, não lavava louça, vivia no mundo da lua, o quarto dele estava sempre bagunçado, e esse virou um cientista, né? Então, ele até conta que quando o filho desse menino dele nasceu, ele falou assim, meu pai, eu estou com um novo projeto aqui, que era o bebezinho dele. Então, quer dizer, todos eles... Aí ele falou, se ele condenasse a criança avoada, ele ia perder o cientista, né? E tinha um também que era muito prestativo, mas fazia tudo muito depressa, tudo correndo. Diz que um dia a mãe prendeu o dedo na porta do carro, e ele correu, foi lá buscar gelo para poder. É uma criança muito proativa, mas assim, muito apressada e tal. Esse virou bombeiro. Então, eu acho interessante ele dizer isso, né? Que quando você está com um filho, às vezes você acha que um filho anda muito devagar, que o outro anda depressa, né? Quem tem mais de um filho sabe, cada um é de um jeito. E você tem que descobrir o que você vai fazer com aquilo. O que você vai... Outra coisa que as pessoas fazem muito também, por exemplo, a criança tem dificuldade em português, aí pega e dá reforço de português. Para quê? Ela nunca vai ser boa em português, ela é boa em matemática. Você tem que reforçar onde ela é boa e não onde ela é ruim. Então, a gente comete muitos erros porque a gente não enxerga o talento e foca no defeito. Quer dizer, coloca o defeito como que às vezes nem é defeito, entendeu? Que é isso que ele está falando. Então, aí ele fala, aprender a ver Deus no avesso da trama. A beleza, né? A beleza do bordado está no avesso, que ele fala. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas questões, né? É justamente o que Jesus faz com a gente, né? Ele consegue ver o potencial de cada um. Ainda que aos nossos olhos aquilo seja um grande defeito, mas vai ser um potencial que, à medida que ele for tomando consciência dele, ele vai desenvolver com uma força, né? Com uma energia aplicada àquilo, porque é aquilo realmente que é o talento dele. Hoje ainda brinquei com a filha no asilo, que eu passei, ela estava passando roupa. Eu desci lá embaixo para ver um negócio. Aí eu falei, filha, olha aqui, vou te confessar uma coisa, é a coisa que eu mais não gosto de fazer de jeito nenhum, passar roupa. E ela falou assim, nossa, Neusélia, mas eu me sinto tão bem passando roupa. E aí eu falei com ela, por isso que Deus é perfeito, porque cada um tem um talento, e aquilo que você faz tão bem, eu não faço, e aquilo que eu faço bem, talvez você não faça, né? Mas o potencial de energia, de desenvolver potencialidade, isso está presente em todos nós. É só a gente saber direcionar. Tem um olhar, né? Aqui, por exemplo, a fonte viva, 130. Cada criatura recebeu determinado talento da providência divina para servir no mundo e para receber do mundo o salário da elevação. E aí o Ricardo fala assim, que a gente tem tempo até a menopausa para a mulher ou até a andropausa para os homens. Depois fica mais difícil. Então, a gente tem que ter esse olhar também, né? E no livro SOS Família, Joana de Andes também fala, a questão não é de uma nova busca, mas de redescobrimento do que se já possui. Porque senão você fica buscando
um talento que não tem. Não adianta você buscar uma coisa que não existe, né? Você tem que descobrir para que você veio, qual que é a sua habilidade, né? Para que você pode... Eu, por exemplo, não adianta eu ficar tentando bordar, tentar fazer coisas lúdicas. A minha mente é matemática, tudo em mim é muito matemática. Eu sou muito racional, sabe? Então, é onde eu sou realmente, que eu acabo fazendo esse tipo de coisas. Porque até, às vezes, alguma coisa que era para ser sentimental, eu dou um jeito de esquematizar na minha cabeça, assim, aquilo, sabe? Assim, meu filho é muito parecido comigo, Marcelo, divide, sabe? Tudo para mim é dividido, sabe? Uma coisa assim. É a minha forma de pensar mesmo, não tem jeito, não tem como eu mudar muito isso, não, nessa encarnação, pelo menos, não sei. Né? E aí não é um defeito, né? Eu posso usar isso de uma forma que seja útil, né? Aí ele vai falar da E, Madalena, né? e até essa questão também, assim, eu fiquei analisando isso, porque, às vezes, você quer ser aquilo que o outro é. E aí é onde a gente cai naquela questão da idolatria. Eu não vou conseguir ser igual ao outro, porque cada um é um dentro da obra e cada um vai ter a sua energia, vai direcionar. Quando a doutrina fala na importância do autodescobrimento, né, do conhecimento de si mesmo, é justamente ver o seu potencial, foca nele e desenvolve. Porque se eu fico tentando imitar o outro, eu caio naquele outro extremo, né, de construir um ídolo que, na realidade, é um ídolo de barro, né, que é fragilizado, que tem outros potenciais diferentes de mim, que não vão ser os meus. O Ricardo fala o seguinte, que medida e força são dois elementos fundamentais nesse olhar, que busca uma educação. A questão é de direção e de força. Aí são dois elementos, quem eu sou e o que eu vou fazer com quem eu sou. Então, a medida fala do orgulho. Sempre que eu acho que eu tenho razão, eu estou usando orgulho. E aí impomos a nossa natureza no outro. A direção se refere ao egoísmo, sempre que eu estiver atuando com interesse pessoal. Na autoeducação ou educação dos filhos, reconhecer o talento e auxiliar na direção correta, na medida justa, e a relação disso com Deus. É onde que ele fala, né? Paulo deixou de ser o perseguidor dos cristãos, né? Para ser o evangelizador e aquele que prestaria o socorro espiritual às diversas comunidades, né? Então deu uma nova direção. É uma coisa que ele falou de Madalena também que eu achei interessante, né? Que ele falava que Madalena era puro afeto. Por isso que ela conquistava todo mundo, os romanos, né, eram doidos com ela, porque ela era muito carinhosa, terna, ela tinha um afeto transbordante. Mas no dia que ela encontrou Jesus, o que ela fez? Ela transformou todo aquele afeto que ela tinha, né, Que era uma numa energia, né? enfermagem, numa enfermagem, né, aos leprosos. Então foi só uma mudança de direção mesmo, né? E aí fala que geralmente na realidade a gente fica pensando quando você fala em conversão, o que vem à sua mente? Ah, fulano que se converteu, que não tinha nenhuma religião e que foi para e arrumou Uma se religião. converteu a uma delas, ou que trocou, né? Saiu de uma e entrou para outra, mas não é essa a ideia, né? Ou seja, porque É a Paulo não se visão convertou, equivocada que a gente né? ainda tinha, né? Paulo não se converteu porque deixou de ser judeu e virou cristão. Ele se converteu porque a energia que ele empregava para perseguir Jesus foi usada com a mesma intensidade para a evangelização e para o socorro, né? E aí a Nínive da novela, né? Da Do ficção vai se livro de Gênesis. converter, né? E é disso que nós vamos falar hoje, e aí vamos falar o nosso versículo, que a gente não falou ainda, né? Os varões ninivitas, né, os varões de Nínive, se levantarão no dia do juízo com esta geração e a condenarão, porque eles se arrependeram com a proclamação de Jonas. E eis aqui alguém maior do que Jonas. É Mateus 12, 41. Que varões, que é? O filho primogênito, né? O filho, o homem mais velho.
que é aquele que ele que domina, né? Porque ele que vai nos templos, ele que aprende, e depois ele é considerado um líder, né? Dentro da família, o filho primogênito. O processo experimentado pelo mais velho, né, vai sempre chegar aos mais É. novos. Né? Então, se ele for cristão, os outros vão seguir a ele, né? É a liderança. E Pelo aí a menos palavra na que... época, né? Hoje a gente não vê tanto isso, né? Mas existe sempre uma influência, né? A gente tem que acreditar hoje ainda em que dia ainda já está existe mais assim, não sei. Mas ainda acontece um pouco, né? Mas um pouco e acontece, com certeza. o filho mais velho, assim, em geral, tem uma influência maior sobre os mais jovens, né? E aí a palavra que nós vamos estudar hoje é se levantarão, que é uma expressão simbólica hebraica, que a gente sabe que não significa simplesmente o fato de ficar de pé, né, ereto. É uma expressão que quer dizer ressuscitar, ou seja, o morto que volta à vida. E ele vai citar, que ele não fala o nome da irmã Ilha, mas é ela, né? Ele fala que ela pediu para não citar, mas chama Maninha, é ela, né? Então, reencarnação é o processo, e a ressurreição é o fim. Que a gente realmente, por conta da doutrina espírita, né, de Kardec ter falado lá que na Gênese, ele esclareceu, né, que de acordo com os princípios científicos, é lógico que o processo da ressurreição fisiológica, né, biológica, é impossível. E aí o espírita acha que larga essa palavra para lá, né? Fala na reencarnação, mas não fala da ressuscitação. Ou seja, isso é uma forma de ver de forma literal. Mas, na realidade, existe esse processo de ressuscitação, que é o que aconteceu com Nádia, que pede a visão espiritual desse termo, né? O É a espírito moralmente transformação, né? morto que se torna moralmente vivo, né? Por isso que a gente... eu tenho... Gente, deixa eu É achar porque o ele texto fala, aqui. né, que a vida é espiritualidade. E, na realidade, o que era? Que vivia, uma comunidade morta que vivia só de matéria, né? Comer, beber, dormir, comprar, em termos de fenômenos fisiológicos. Então, era distante dos valores espirituais. E é aquela história, né? Nós existimos, mas a gente ainda está longe da vida, né? Porque o que é a vida? É a vida do espírito. E a gente entende vida hoje, né? Como o quê? Né? Eu fiquei Aí você fala pensando, assim, o fulano está morto, mas na realidade, assim, nós, a grande parte da humanidade, ainda está morta, encarnada. A gente vai não, passar a ter vida quando a gente houver esse processo de transformação, de conversão em nós. e ainda tem, E aí, ainda tem realmente, uma coisa que me fez refletir também, que morrer não significa desencarnar também, né? né? Porque aqui nesse livro do Manuel Filomeno de Miranda do Divaldo, No Rumo da Regeneração, no capítulo 6, aclarando esse acontecimento, ele diz o seguinte: quando não se tem ideia de como transcorre a existência física, muito difícil faz a libertação dos vínculos que unem o espírito à matéria, havendo a ruptura brusca que não impede a continuação dos fenômenos de decomposição serem percebidos e sentidos muito tempo depois da morte pelo corpo. Quer dizer, muitas pessoas que não conseguem, não entendem esse processo de como transcorre a existência física, né? Eu não acredito no plano espiritual depois, às vezes ela continua viva, mesmo depois no corpo em deposição. Por isso, morrer não significa desencarnar imediatamente, o que se dá com mais vagar, a semelhança do que ocorre por ocasião da reencarnação, cujo processo é lento e progressivo. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente fica pensando, né, quantas pessoas desencarnando agora nesse processo da pandemia, e isso também causa um desequilíbrio, né, essas pessoas que ficam, que não desencarnam, que ficam por aqui, por esse processo, tudo isso também traz um processo de energia, de magnetismo para o planeta que complica, né? E a gente tem que estar preparado, né? Como que a gente vai aceitar um processo de desencarne tanto nosso como de algum parente, de alguém mais próximo, alguém querido.
para você não ficar também complicando mais a situação que já está bem complexa, né? Ainda que a gente não vá pensar na morte o tempo todo, que isso não, nem seria produtivo para nós, para a nossa evolução espiritual, né? Esse processo de volta ao mundo espiritual, eu acho que é fundamental a gente começar a pensar, né, que vai acontecer. Não adianta, a minha mãe, de vez em quando, a gente sair um assunto de morte, assim, aí ela tinha o hábito de, bate na madeira, tipo assim, né, quando você batia, aquilo tinha que ser afastado de você. Mas o quanto não é que você queira morrer, desejar morrer. Vamos lembrar do Chico, né? Se a gente está reencarnado, gente, deu muito trabalho, vamos aproveitar a oportunidade e pedir para a gente conseguir viver bastante para ter a possibilidade de transformação aqui, né? Que é muito importante isso. Se a gente veio, é porque a reencarnação realmente é um meio necessário para a gente ter essa ressurreição. Mas que a gente pague para pensar, né? Que vai acontecer. Isso aí não tem como fugir. Nenhum espírito encarnado, mesmo Lázaro, né? Que existia um Lázaro antes do sepulcro, né? E um Lázaro novo, mas mesmo esse Lázaro novo, com o tempo, ele desencarnou um dia, né? Então a gente tem que pensar muito nisso. Aquele fala Eu do mesmo, Paulo, né, que assim, com quando essa Paulo vai, questão de pandemia, né? Como que a gente tem que pagar? Você pode não estar aqui amanhã, depois de manhã. Agora, não é para você adquirir um processo de medo, de insegurança, né? Vivendo isso, que aí também você vai cria uma faixa, sintonizar com sintonizar numa uma faixa faixa ruim, uma faixa ruim. negativa, né? É. Mas que a gente tem que começar a pensar que o processo existe e como que a gente vai reagir a ele. Isso aí, sem dúvida. É o que ele fala também, né, que Nínive era uma comunidade espiritualmente morta quando Jonas vai até lá e fala de Deus, né? E aí os varões de Nínive começam a refletir: bom, a vida será que é só isso? Ganhar dinheiro, gastar dinheiro? E aí, nesse momento, vai se iniciar um processo de renascimento e ressurreição, como Paulo, né? Paulo cai ali quando ele cai na estrada de Damasco, começa um processo de ressurreição dele que só vai finalizar 30 anos depois, no martírio de Roma. E aí achei interessante ele falar que muitos de nós ainda vivemos como se fôssemos zumbis, né? Aí o cara vai no shopping, compra no shopping, volta para o trabalho, aí faz as questões sociais dele, cumpre essas obrigações, né? Essas obrigações. Aí ele fala, são pessoas que existem, mas não estão vivas. Vivem, experimentam os fenômenos fisiológicos, mas a verdadeira vida não existe, da mesma forma que Nínive, né? Então, a passagem da ressurreição de Lázaro é uma grande referência nesse assunto. Assim como existem cidades, países, né, que estão espiritualmente mortos, são Lázaros dentro das nações, e precisam ressuscitar, precisam da vida espiritual. Mas só que tem que ter alguém para levar, né? Tem que ter um Jonas. Tem que ter um Jonas que vai ter coragem de ir até ele para fazer com que ele entenda que ele precisa ressuscitar. Aí ele vai no livro Consolador, na questão 317, é isso? 317. Quer ler? A ressurreição de Lázaro, operada pelo Mestre, tem um sentido oculto como lição à humanidade? O episódio de Lázaro era um selo divino identificando a passagem do Senhor, mas também foi o símbolo sagrado da ação do Cristo sobre o homem, testemunhando que o seu amor arrancava a humanidade do seu sepulcro de misérias. Humanidade a favor do qual tem o Senhor dado o sacrifício de suas lágrimas, ressuscitando-a para o sol da vida eterna, nas sagradas lições de seu evangelho de amor e de redenção. Então,
isso daqui é muito forte, né? Sepulcro, o seu amor, né? O amor do Cristo arrancava a humanidade, né? Tá tentando, né? Arrancar a humanidade do seu sepulcro de miséria. E a gente ainda está dormindo. É necessário despertar, né? O sol da vida eterna está nos convidando a outros horizontes e a gente está lá, agarrado ainda, né? É porque o que ele fala, né, que por trás da ressurreição física há uma mensagem uma mais profunda, né? E é isso que interessa, dentro Que da está ressurreição, oculto, né? né? Que está oculto. Ele vai falar aquele conto do budismo, né? Quais seria uma das reencarnações, uma coisa bem simbólica, né? Ele conta que tinha um velhinho sábio que resolveu atravessar, que tinha que atravessar um deserto, que tinha muito vento, muita areia, muito sol. E aí ele foi andando, andando, não encontrava sinal nenhum de vegetação, de água, de alimento. E aí já estava desistindo, e aí vieram 3 animais para lhe ajudar. Aí o primeiro animal foi uma raposa. A raposa foi muito longe, andou léguas e léguas, e conseguiu pegar um cacho de uva, andou de volta, trouxe para ele, deu o cacho de uva para ele, e aí ele teve força para continuar mais um pouquinho a caminhada. Só que logo depois ele fica com fome, com sede novamente, e aí vem a serpente, que também andou muito longe, colheu, né, arrastou-se pelo deserto, achou uma fonte de água e trouxe um pouco de água na boca para ele, deu para ele e ele conseguiu recuperar mais um pouquinho. Até que realmente ele ficou muito exausto, e aí apareceu o terceiro animal, que era um coelho, na realidade, uma lebre do deserto, que se compadeceu muito dele, mas ficou pensando como é que ela podia ajudar, porque ela não podia, não tinha força para poder ir longe, como a raposa foi, ou como a cobra foi. E como é que ela ia fazer, então? E aí, como já estava anoitecendo, o velhinho conseguiu fazer uma fogueira e pensou assim, bom, que lá no deserto faz muito frio à noite, disse, olha, vou morrer de fome e de sede, mas não vou morrer de frio. E aí ele acende uma fogueira. E nesse momento, quando ele consegue acender a fogueira, a lebre se joga no fogo e se transforma no alimento dele. Então ele pergunta, qual dos 3 animais foi a reencarnação de Buda? Né? Porque se Buda representa um ser iluminado, o coelho é o melhor símbolo para representá-lo. Que os outros se esforçaram para socorrer, mas o coelho se sacrificou. Né? É uma história interessante. Né? O Então Jesus iluminado é aquele que se sacrifica pela humanidade. Né? Que Jesus podia ter mandado, como manda ainda, né, muitos mensageiros, mas nada seria tão A mensagem não se... representativo, né? A mensagem não seria tão representativa se ele não tivesse realmente tão grandioso quanto o Ele se próprio entregou ao sacrifício. fogo, né? Ele é o coelho que se entregou, né? O cordeiro, por isso que se chama, né? Cordeiro de Deus. Se entregou ao sacrifício. E o único objetivo, quando ele fez isso, era justamente o quê? Nos livrar da morte. É a ressurreição, né? Mostrando para a gente que a vida e a era gente ainda muito tem mais essa além ideia, daquilo, né? né? Ver como é que amplia, né? Como é que amplia para nós essa questão da ressurreição, né? Da ideia da ressurreição. Né? Porque a gente pensa que, não, ressurreição não existe, né? Vai falar na reencarnação, então, mas isso amplia muito, né? A perspectiva, né? Vai muito além daquilo que a gente acredita, né? Tem muitas nuances disso. Nesse livro também, No Mundo da Regeneração, no capítulo 5, eles contam a história de uma médium, chama Malvina, que eu também achei bastante interessante. O que acontece? Era uma reunião mediúnica e o espírito vem se manifestar através dela, né? Então, eles falavam assim, aí o espírito vem dizer que ela tem um problema de reumatismo infeccioso, e além de ter a doença fisiológica, que complica muito a vida dela, ela ainda tem um processo de ser obsediada por esses espíritos mesmo, ser atacada mesmo, né? Então, eles falam assim, esse espírito fala que antes eles trabalhavam pela morte dela, mas aí eles pensam assim, que ela ia voltar ao grupo mais forte e livre dos laços da carne.
Então, eles optaram pelo esgotamento das suas forças. Entendeu? Então, eles não queriam matar ela, não. Eles queriam só que ela ficasse muito cansada, que a exaure e cansa. E os seus cooperadores, por vê-la sempre enferma, também o desanimar. A ideia deles era essa. Aí mas os espíritos superiores explicam que não, que na realidade eles deixam que ela fique sendo assim assediada porque ela é forte, ela consegue manter a fé apesar de estar passando por tudo aquilo. Então ele fala assim: a nossa irmã experimenta essas dificuldades porque solicita em suas orações servir de vítima, de modo que possa libertar outros servidores da evolução humana a desempenhar os seus compromissos. Olha que bonito. Entendeu como é que é a história? Ela está sofrendo ali porque ela é forte. Ela consegue sofrer. Enquanto eles sendo exemplo, né? Isso, e sendo exemplo. Para eles, os espíritos inferiores, eles acham que vai desanimar os outros. Mas para a espiritualidade superior, o fato dela estar ali forte daquele jeito vai dar tempo para que os outros, que talvez não aguentassem o que ela está aguentando, possam trabalhar. Quer dizer, enquanto a espiritualidade, os espíritos inferiores ficam focados nela, eles esquecem os outros. Eu achei muito interessante essa postura deles, né, deles verem, né? É bem interessante. No Evangelho segundo o Espiritismo, naquela fase de preces, né, aí tem uma prece pelos espíritos ignorantes e sofredores, que justamente fala isso, né? Que os bons, né, servem de exemplos. E por mais que a pessoa... o Aloysio até falou isso, quando ele fala assim, das questões da reencarnação compulsória, né? Mas existe a reencarnação compulsória, claro que existe. Mas no fundo lá no íntimo, é aquilo que Jesus consegue ver e a gente não, já existe uma propensãozinha mínima para mudança, né? Sem essa tem uma fagulha, eles não vão, né? Enquanto eles não veem essa fagulha mínima de desejo, do espírito ter essa possibilidade, eles não vão fazer, né? Não vão perder tempo com isso, né? E aí nessa prece fala justamente isso, o quanto que a atitude dos bons serve para, né, que eles se sintam com vontade de serem diferentes, né? É muito bonito isso, dentro da lei divina. Ele vai agora lá no Lázaro, né? Na Caminho, Verdade e Vida. Que ele fala dos pés, das mãos, né? Os pés e mãos atados, né? E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Então fala, né, que o regresso de Lázaro à vida ativa representa grandioso símbolo para todos os trabalhadores da terra. Os criminosos arrependidos, os pecadores que se voltam para o bem, os que se trincaram o cristal da consciência, entendem a maravilhosa característica do verbo recomeçar. Olha como é que isso é lindo, né? A possibilidade de recomeço, né? De eu errei, mas não vou precisar ficar sofrendo, é só me transformar e recomeçar que dá tudo certo, né? Então, quando ele fala, né, a questão dos pés, desatai e deixai-o ir, quer dizer, o que significam os pés, né? Os sentimentos que a gente tem. E as mãos, o que é? É o trabalho, o poder de realização, né? Então, quando a gente está com os sentimentos reprimidos, que seriam os pés, né, e mãos atadas, quando tudo isso da gente está reprimido, a gente não consegue caminhar. Mas isso, quando ele fala desatai-o, ele está mostrando que para a gente, nesse processo, a gente vai sempre precisar o quê? Da colaboração do outro, né? Porque não é, o Lázaro não se desata, né? Alguém tem que desatar ele. Alguém vai desatar. É um processo que você precisa de alguém que te ajude, né? Que te ajude.
É o que ele fala, né, que a incapacidade de perdoar alguém é um sentimento atado. Então, às vezes, você precisa de quê? De algum companheiro, de uma pessoa para refletir com você, para mostrar a situação sob outro ponto de vista, para conversar, né? Às vezes a pessoa assiste uma palestra, um estudo, ouve Um uma livro, música, né? Uma indica um leitura. livro, uma conversa amiga, né? Tudo isso vai aumentar o quê? O poder da sua realização. Quando você faz alguma coisa assim, você está desatando. Você tá desatando o sentimento, que seriam os pés, e ajudando a pessoa a aumentar esse poder de realização. Que aí ele fala, todos nós, na nossa essência, somos a imagem e semelhança de Deus. O problema é que a gente se desconfigurou. Então, o nosso rosto está enfaixado, envolto em véu, na mortalha, né? Que a mortalha era aqueles panos, né? Que eles não eram enterrados no chão, nem em caixão, eles eram todos enfaixados, né? E o interessante nisso, que quando ele fala assim, né, que quando os nossos pés estão livres, os nossos sentimentos livres, né, que a gente passa a ter a capacidade de trabalho, então é uma ação livre, é a vida ativa, né? Aí você começa a fazer isso um hábito. E a partir daí, você vai entrar em outro tipo de escravidão. O que que é? É a vida ativa, né? Você se liberta do mal, mas vai buscar a luz. E aí a luz, o que que vai fazer com você? O trabalho psíquico de você se escravizar para fazer o bem ao outro. Eu achei isso tão lindo, tão, né? Quando conseguimos ressuscitar dos mortos, é para obtermos a liberdade. E o que a gente faz com a liberdade? Se escraviza a um compromisso de libertar os outros. Aí você se torna livre para fazer voluntariamente escravo em causa do semelhante e libertar a consciência. É muito lindo e complexo. Mas até transformar em hábito, né? Aí ele fala, né, do Santo Esse processo que a gente Agostinho está lá do... vivendo agora, né? Vamos dizer assim, da pandemia, daqui a pouco. Eu fico imaginando, desde que a gente está da baleia, nós estamos dentro da baleia, nós vamos ser cuspidos, uma hora vai ser cuspido, né? Mas e daí? Até lá, se a gente está ressuscitando, vamos ressuscitar uma hora? Vamos. O que nós vamos fazer com isso? Nós vamos transformar nisso num hábito ou vamos deixar no esquecimento? Vamos continuar atados? Vai tirar mesmo? Temos que tirar, e é o caso, né? Tirar atados uns dos outros, né? Que nem ele fala, né, do Santo Agostinho, o que é a vida ativa, né? O que é uma vida ativa? E aí ele conta a história de Santo Agostinho, da questão, né, dos espíritos que você faz? Conhece a ti mesmo. E aí vem Santo Agostinho e fala que toda noite, é muito conhecido isso, né, na doutrina, que toda noite, na hora de deitar, ele perguntava o que ele fez contra Deus, o que ele fez contra si mesmo e quanto ele fez contra o outro. E a resposta a essa questão ia dizer se ele ia recapitular aquilo no dia seguinte ou se ele ia mudar, né? Se fosse bom, fazer de novo. Se não fosse, não fazia mais. Mas ele fala que para Santo Agostinho chegar nesse ponto, né? Porque a gente lê aquela questão lá, mas era Santo Agostinho, né? Santo Agostinho, mas aí ele conta toda a história, né, de Santo Agostinho, como ele era um jovem que Foi a vida dele, né, que a vida teve dele, um processo de culpa, de luta grande, né? que ele gostava, ele tinha uma namorada que a mãe dele não aceitou, trouxe ele da África para cá, de volta, e a moça estava grávida, e depois a criança morreu, quer dizer, tinha um processo de sofrimento dele que fez com que ele chegasse a esse ponto. Né? Então, ele teve que morrer, para você ressuscitar, você tem que morrer primeiro. Quem ressuscita sem morrer? Ninguém. É um processo mesmo, né? Então, ele fala, por trás dessa atitude de Santo Agostinho teve muito sofrimento, né? Eu achei interessante também a expressão que ele usa, né? Os que trincaram o cristal da consciência. Então, gente, olha a capacidade do Emmanuel de trabalhar as palavras, né? Cristal da consciência. E esse processo nosso de cristal, culpa, né?
trincar. Olha que coisa maravilhosa. É muito grandioso, né? Essa possibilidade desse entendimento dessa coisa, né? E quando ele fala assim, o que é a inapetência, né? É falta de apetite para a vida, sem vontade. Então, é o que acontece com a gente está espiritualmente morto. E o interessante do Lázaro, quando Jesus fala, Lázaro, vem para fora, ele já estava lá no sepulcro, né, enterrado há vários dias. Então, provavelmente, ele estava com um odor ruim, né? Porque um cadáver, o que ele tem? Ele tem cheiro ruim mesmo, né? Agora, ali, o simbolismo é o odor espiritual. Mas o que aconteceu com ele? Ele saiu do jeito que estava, sem vergonha. Ele teve essa coragem de sair, né? Independente, se fosse a gente, eu vou sair agora, não. Quero tomar um banho primeiro, que eu não vou, né? A gente ia usar mil desculpas, né? Mas Lázaro não, teve essa coragem, né? Saiu com seus defeitos, com as suas mazelas e com um compromisso de mudança. É onde que ele falou, né, que às vezes a pessoa não vai no centro porque não está bem, não, eu vou lá, vou atrapalhar a reunião. Não, se você está ruim, é hora de você ir, né? E eu me lembrei muito que ele contou do amigo, né, de um amigo que se afastou, depois quando voltou estava como um mendigo, sujo, sem tomar banho, mas continuou indo no passe. E a gente tem muitos casos desses, né, lá no Francisco de Assis, de pessoas que vão lá procurar, né, e a gente tem que estar lá para atender, e esse é o nosso papel mesmo, né, de acolhimento, porque senão, se for todo, se não é um lugar para ir para, que nem nós falamos ano passado, né? Não é um lugar para a pessoa tomar sopa, não é um lugar para a gente servir a sopa. Então, se a gente não acolher aqueles que estão precisando, muito fácil acolher aquele que vai lá todo cheirosinho, bonitinho, arrumadinho, de lacinho de fita, né? Que não te dá trabalho, né? Nós temos que... Porque aí, Sabe o que que eu ele está indo? achei? Ele está buscando alguma coisa, tem um senso de compromisso de saber que lá é o lugar onde ele vai achar alguma ajuda, né? E ele tem que encontrar essa ajuda. Eu acho a grande falha nossa também, né? A gente não tem a coragem de sair com os nossos defeitos. Isso aí, você admitir que só que a gente usa o defeito nosso para se escravizar mais. Ainda não sou capaz, não sou pronta. Mas se a gente não começar esse processo de compromisso com mudança, nunca vai acontecer. Então, a gente tem que ter a coragem de ir para o trabalho, de abraçar o trabalho, porque a harmonia de uma reunião vai ajudar no nosso reequilíbrio. Agora, se eu não me proponho você pensar que um você que vai trabalhador, atrapalhar a reunião que não vai te ajudar, né? Então não vou começar nunca o processo, né? Porque, na realidade, assim, quem precisa de médico? São os doentes, e a gente ainda é doente, porque nós estamos afastados né? Tem uma outra passagem que é do... Deixa eu ver só aqui. Quando fala, no Caminho, Verdade e Vida, que fala do fracasso de Pedro também, 89, eu achei esse muito interessante, porque olha como é que deixa eu só achar ele aqui, um minutinho. Porque todo mundo fala, né? E Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote e, entrando, ausentou-se entre os criados para ver o fim. Então, nessa questão aqui, a gente vê a invigilância de Pedro, né? E quando Mateus retrata isso, né? Porque você vê, onde que Jesus ficava hospedado? Na casa de Pedro. Então, ele convivia com Pedro num nível de intimidade muito grande, né? Porque ele estava hospedado lá com todas as situações. E quando aconteceu essa situação, quer dizer, Pedro de longe. Então, o quanto nós ainda estamos também longe, né, de Jesus? O quanto que a gente vai se aproximar dele, né? É desatenção que a gente tem
perante as advertências que a gente recebe. Então, quando Jesus vai desatar e deixar eu ir, quantas vezes ele já fez isso com a gente e a gente não percebe, né? E quando ele fala assim que ele ficou no pátio do sumo sacerdote e assentou-se entre os criados destes para ver o fim. Então, quer dizer, quando ele se assenta junto aos criados, na beirada, ele ficou à margem do problema, ele não quis se envolver. É o que acontece conosco nas casas espíritas até hoje. Às vezes a gente vai e se assenta junto com a multidão, sem querer se envolver. E aí a gente perde a oportunidade, o quê? Né? Do compromisso. Quando você fala, assentou-se, né, junto aos servos, quer dizer, você abraçou a multidão nas suas convenções materialistas. E como que a gente faz isso ainda? Foge do compromisso, né, Ita? E Paulo também, né, quando ele voltou, ele ficava no fundo da igreja, né? Conversando com as pessoas, pegando, né? Em vez de pegar e ir lá falar na frente, né? Que ele já não se sentia tão próximo para isso. E aí ele começa a descobrir o quê? Conversando com as pessoas é que você vai descobrindo qual é a necessidade que elas têm, né? Vai conhecendo as pessoas. E a gente vai na casa, nem sabe o nome direito das pessoas, nem sabe qual que é os problemas que elas têm de fato. Aí trata todo mundo igual, né? Acha que é complicado. As pessoas são diferenciadas, cada uma tem uma necessidade diferente, né? Nós já Então lemos é toda a isso, passagem? Lázaro, né? Teve uma vida diferente, uma vida ativa, né? Depois do sepulcro, que foi, na realidade, desenfaixando-se dos medos, né? E aprendendo a viver, o quê? A celebrar a vida, comemorar, a se sentir parte dela, né? Então, é preciosa a existência do homem. Essa existência que a gente teve deu muito trabalho para todos, para os espíritos que endossaram a nossa reencarnação e tudo. Então, que a gente tem que começar outra vez, né? A proposta é essa. Renasça, saia né, de dos seres mortos. Quando ele fala assim, que a coisa de não dar segunda chance, terceira chance, é uma visão nossa, mas não é uma visão de Deus, né? Que Deus lida o quê? Com a eternidade. E aí ele trabalha essas questões, sempre vai existir a possibilidade de ter uma nova possibilidade. E Jonas, o que fez com Nínive? A proposta, começa outra vez. O que Jesus faz o tempo todo com a gente? Começa de novo, faz de novo, mas assume o compromisso, né? Vida ativa. Não é essa vida que a gente confunde muito. O que é essa vida ativa? É uma vida voltada para a nossa descoberta dos valores psíquicos, né, que existem em nós. Essa questão da coragem, né? Quando alguém decide vir, é um ato de coragem. Mas você imaginou quem está reencarnando agora na pandemia? Nesse período agora? Vim para cá? Né, sabendo? Corajosos, né? Valentes, Você corajosos. não gosta não, mas tem um vídeo daquele Amigos da Luz, que eles fazem piada, né, do espiritismo, que aí eles falam, é um rapaz que ele fala assim, que aí vão falar para ele reencarnar. Não, você não está entendendo. Ele fala assim, você sabe o que está acontecendo lá? Não, eu vou, não vou. Aí ele fica, não vou. Aí o mentor fala assim, não, você tem que ir, agora que você vai mesmo. Então, quer dizer, mas de novo, se saber, né, nessa questão toda, quantos estão reencarnando, que dificuldade que é, tendo conhecimento de tudo que está acontecendo aqui, né? Mas não é uma dificuldade, é uma oportunidade, né? A gente É sabe, mas é oportunidade. uma oportunidade, né? Quem está do lado de lá está orando a Deus para ter a oportunidade, né? E a Mas é gente, uma... às vezes, aqui do lado de cá, a gente está não aproveitando a oportunidade, né? Achando que a gente só é irracional, beber, comer, dormir, passear, viajar, comprar, gastar.
É muito Ele sério. fala na reencarnação de Sigismundo, ele fala, ó, ante a iminência da reencarnação, Sigismundo ficou extenuado e abatido, sentiu-se fraco, incapacitado e receava a ideia de novos fracassos no retorno à carne. Antes de iniciar o processo, Sigismundo, de olhar triste e vagueante, aguardava aflito em uma pequena câmara de repouso. É do livro Missionários da Luz, né, capítulo 13. Então, quer dizer, quando alguém decide vir, é um grande ato de coragem, né? Toda encarnação tem que ser celebrada com muita alegria e contentamento, né? A gente é tão imperfeito ainda, Rita, que a gente questiona muito as questões da reencarnação, né? Quando alguém tem um filho, quando você vê uma mãe carente recebendo uma criança. Então, na realidade, gente, o nosso compromisso é minorar a dor e o sofrimento. A gente precisa ser o livro, o bálsamo, o alento, o colo dessas pessoas que estão tendo essa coragem, porque são corajosas, né, de Porque você vê, o receberem que esses acontece? espíritos e Hoje estão em dia você vê, voltando. aí você julga, fala assim, meu Deus, está com 5, 6 filhos, meu Deus do céu, como é que pode? A gente tem que reencarnar, a fila anda e assim. Agora, é que nem o livro, nesse livro fala também, né? Nós estamos vivendo tempos em que os animais, os homens estão sendo animalizados e os animais são humanizados, né? Hoje em dia, as pessoas não querem ter filho, preferem ter um cachorro e um gatinho. Não é ruim, não é errado, não estou falando que é errado, eu até adoro animais, eu também tenho. Mas só que estão tratando os animais como se fossem filhos, porque realmente é muito mais fácil, né? Ter um gato, um cachorro, do que ter um filho, né? A responsabilidade, embora seja grande, não é tão grande, né? Então, e aí o que acontece? Aí você vai condenar as pessoas que estão tendo filhos? Porque quem pode não quer, quem tem condição financeira não está tendo, então quem não tem está tendo, porque os espíritos têm que vir de alguma forma. E a gente tem que fazer o quê? Apoiar, porque é que nem, né? É um ato de coragem, né? No livro Libertação, por exemplo, o Gregório, né, um espírito muito bravo, muito revoltado, e o André Luiz e o Alexandre só vão lá quando? Quando eles têm condição de conversar com ele, que percebem que aquele coração dele tinha uma pontinha de vontade de renascer. Então, a espiritualidade aproveita qualquer oportunidade, mas tem que ter um mínimo de vontade, né, para poder acontecer. E existe essa questão que nunca teve muitos, né? A fila lá é muito grande. Para você ter uma oportunidade aqui, chegar aqui e ficar só a passeio, né? Nós estamos no horário, tá? Vamos ter que Tá? acelerar um pouquinho. 9 horas já. Nós nem falamos do... Aí ele fala de uma tradição judaica, né? De um rapaz que tinha um sonho, né? Era uma vontade grande de cantar ópera. Mas ele não tinha muito talento, mas ele insistiu tanto, que aí o maestro falou assim, não, então vou te dar uma chance, você canta só uma partezinha da ópera lá. E aí ele foi, né? No dia lá da apresentação, ele cantou e desafinou. Mas quando ele cantou e desafinou, um senhor da plateia gritou, bravo, bravo, bis! E aí ninguém entendeu nada, porque isso é um fato incomum na ópera, né? E aí o que acontece? A orquestra começa a tocar de novo e ele canta de novo e torna a desafinar, e o senhor lá da plateia, bravo, bravo, bis! E aí isso aconteceu mais ou menos umas 4 vezes, até que a orquestra deu continuidade à ópera e a apresentação continuou, né? E tudo, mas ao final da apresentação, o rapaz viu o senhor lá na plateia e falou, não, eu tenho que ir lá saber, né? O que é isso, né? Você que eu sou Por ruim, né? que ele fez isso, né? Se eu sou ruim, né? Aí ele perguntou, o senhor pode me explicar por que o senhor fez isso? Porque eu sei realmente que eu desafinei, mas por que o senhor insistiu, né? E gritou bravo, pediu bis.
Aí ele responde, né? Porque eu sei que cada vez que você repetisse, você vai errar menos. Um pouquinho melhor e repetindo, você, né, com muita persistência, você vai ser um grande cantor de ópera. E isso daí é Deus, o homem e a reencarnação, né? É Deus nos dando a possibilidade, né, de ir e voltar. Sabe que a gente vai né? desafinar. Vai desafinar. Muitas vezes, 2, 10, Muitas 20, vezes. 50, muitas vezes. Mas ele não perde a esperança em nós e tem persistência com a gente. Aplaude, Ele não pede desiste, ele não desiste de nenhum de seus filhos, né? É o aplauso e o pedido de bis. Então, não vai dar tempo de falar da renúncia, né? Do livro de renúncia. Deixa de dica para o pessoal aí ler o capítulo que conta a história do Antério de Oviedo, né? Que era um perseguidor da Vila Mil. E aí ele vai se reerguer através da prece, né? Que a prece sempre é a... Então... A possibilidade, né? Você deixa na indicação dos livros ali, né? Também tinha outras leituras. Então vamos lá. O recado, né? Que termina assim: no momento da maior angústia, da maior dor, da maior provação de nossa vida, esse é o momento dourado em que nós vamos ressuscitar. Porque nesse trecho aí do coisa, ele está lá, o espírito está lá torturado, né, pelo remorso, pelas coisas erradas que ele fez, e aí de repente ele faz uma prece, aí a mãe vem atendê-lo, né, e aí nesse momento é que ele essa ajuda veio, né? É como se Jesus tivesse vindo falar para ele: vem Lázaro, né? Vem para ali, vem viver. E aí esse convite é diário, né? Vamos perguntar para nós se nós estamos vivos ou mortos e ouvir, né? Jesus falando: desata aí, vem. Se você não conseguir desatar, pede para alguém te ajudar. Então é isso, né? Vamos fazer nossa prece final, então. Jesus, amigos espirituais, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui nesse momento, fazendo esse estudo tão maravilhoso, né, que tem nos clareado o entendimento acerca das verdades espirituais. Que a paz que usufruímos possa se estender aos nossos irmãos que se encontram em situações profissionais mais difíceis. E que cada um de nós, aos dias e horas, tome conhecimento dessa necessidade nossa, né, de nos transformarmos, de sermos discípulos do Cristo mais de perto, fazendo com que ele, né, penetre os nossos corações, para que realmente a gente possa ser cristãos com Cristo. E quando isso acontecer, com certeza, né, todos nós seremos capazes de ter uma vida, e essa vida em abundância, que o Senhor tanto nos fala. E assim, mestre querido, só nos resta agradecer e continue presente em nossos corações aos dias e horas, nos ajudando a desatar os nossos nós e as faixas, né, que envolvem também os nossos semelhantes. Que assim seja. Graças a Deus. Até a semana, se Deus quiser. Adeus. Uma boa semana a todos. Até semana que vem, se Deus quiser. Até semana, se Deus quiser.